Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre a regra de transição constante no artigo 4º da PEC 06/2019 de reforma da Previdência em tramitação no Senado Federal. Essa regra de transição, ela é aplicável inicialmente aos servidores e professores públicos federais, mas poderá ser estendida aos servidores dos municípios, estados e do Distrito Federal, se for aprovada a PEC 133/2019, também em tramitação no Senado Federal, que tenta incluir os servidores dos entes subnacionais no contexto da reforma da Previdência. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Bem, regras de transição constantes na PEC 06/2019 são várias. Eu contei, são 9 regras de transição, 6 para os segurados do regime geral de previdência social, 3 para os servidores públicos, além das regras temporárias ou provisórias e da regra permanente, das regras permanentes. Bem, nós vamos falar nesse vídeo especificamente da regra de transição do artigo 4º, e ela tem uma importância muito grande no que diz respeito à forma de cálculo dos proventos, porque outras regras de transição também aproveitarão o que está previsto no artigo 4º para definição dos proventos dessas regras. Vamos lá então. Quanto ao caput do artigo 4º diz o seguinte: para o servidor público federal que ingressou no serviço público em cargo efetivo até a entrada em vigor da emenda constitucional que resultará da aprovação dessa PEC 06, os requisitos para aposentadoria voluntária são os seguintes. Então a gente está vendo que já tem um requisito primordial aí, que é ter ingressado no serviço público em cargo efetivo. Os outros requisitos são, cumulativamente, 5 requisitos. O requisito da idade, o requisito do tempo de contribuição, o requisito do tempo de permanência no serviço público, o requisito do tempo de permanência no cargo em que se dará a aposentadoria e o somatório de idade e tempo de contribuição. Então, os requisitos para a mulher de idade e tempo de contribuição são os seguintes: 56 anos a idade mínima e o tempo de contribuição 30 anos no mínimo. Para o homem, idade mínima de 61 anos, tempo de contribuição 35 anos. Tempo de efetivo exercício no serviço público exigido para ambos os sexos, 20 anos. Tempo de serviço no cargo em que se dará a aposentadoria, 5 anos. E aí vem o somatório de idade e tempo de contribuição: para a mulher 86 pontos, para o homem 96 pontos. Então, somando-se a idade e o tempo de contribuição, tem que chegar nesse resultado. A partir de janeiro de 2022, a idade mínima da mulher será de 57 anos de idade, para o homem de 62 anos de idade. E esse somatório de pontos também começa a aumentar já a partir de janeiro de 2020, acrescentando-se 1 ponto para cada ano, até chegar à soma de 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem. Isso vai acontecer em 2033. Para os professores, as regras são as seguintes. O professor, ele tem que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, com essa condição primordial, ele cumprindo os requisitos também de idade mínima, tempo de contribuição, tempo de permanência, que eu vou falar em seguida, o tempo e o somatório, ele poderá se aposentar pelo que dispõe o artigo 4º da PEC 6. Quais são esses requisitos para o professor e professora?
A mulher, 51 anos de idade, 25 anos de contribuição. Homem, 56 anos de idade, 30 anos de contribuição. Tempo de efetivo exercício no serviço público, 20 anos. Tempo de serviço no cargo, 5 anos. E o somatório, também tem o somatório de idade e tempo de contribuição. Para a mulher, 81 pontos, para o homem, 91 pontos. Da mesma forma, a partir de janeiro de 2022, a idade para a mulher professora será de 52 anos e para o professor 57 anos. Também a partir de janeiro de 2020, começa a acrescentar um ponto naquela soma de pontos até que chegue ao total de 92 pontos para a professora e 100 pontos para o professor. A gente vê que a professora de 81 pontos passará para 92 pontos, um incremento de 11 pontos, e o professor de 91 pontos passará para 100 pontos, um incremento de 9 pontos. Então está tendo um tratamento desigual aí em desfavor da professora. Quanto ao cálculo dos proventos, nós temos 3 formas de calcular os proventos. 3 situações diferentes. Para o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003 e tiver a mulher completado 62 anos e o homem 65 anos, esses servidores terão o benefício da integralidade e da paridade. Para os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004 e não optaram pelo regime de previdência complementar, nós temos uma outra forma de calcular os proventos, vai ser lá do artigo 26. E para aqueles que optaram pelo regime de previdência complementar ou ingressaram no serviço público quando já tinha sido implantado esse regime de previdência complementar, a regra também é uma regra própria. Vamos a cada uma delas. Então, para aquele servidor ou servidora, professor ou professora, que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e atingiu a idade a mulher de 62 e o homem de 65 anos, poderá aposentar com as vantagens da integralidade e da paridade. Como é que se calcula o provento desses servidores? Pela totalidade da remuneração, que é o valor do subsídio ou do vencimento, mais as vantagens individuais e vantagens pessoais permanentes. Só que tem um detalhe: se essas vantagens individuais elas têm variação em razão de carga horária, a forma de cálculo dessa vantagem vai ser pela média, e essa média então é proporcional ao tempo de recebimento dessa vantagem em relação ao tempo de contribuição. Então eu pego o valor médio dessa vantagem, multiplico pelo tempo que a pessoa vem recebendo a vantagem, divido pelo tempo mínimo de contribuição. Agora, se a pessoa também recebe uma outra vantagem que é vinculada à produtividade, a indicador de produtividade ou desempenho, também a forma de calcular essa vantagem para fins de inclusão no provento vai ser pela média do indicador. Eu faço a média do indicador e aplico sobre o valor de referência atual, da mesma forma proporcional ao tempo que ele vem recebendo essa vantagem em relação ao tempo mínimo de contribuição. Nesse caso, a PEC 133 está trazendo uma alteração que é para considerar
os 10 últimos anos de contribuição. Então, teria uma modificação para considerar os 10 últimos anos de contribuição, a média dos 10 últimos anos de contribuição. Essa é a forma como serão calculados os proventos para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público antes de 2003. Para o servidor que já está vinculado ao regime de previdência complementar, esse servidor, a média também vai ser feita a média do valor da sua remuneração contributiva, da base de cálculo da sua remuneração contributiva, obviamente que limitado ao teto do RGPS. Uma coisa interessante que a gente percebeu é que, para efeito de cálculo dessa média, despreza-se aquele valor que supera o teto do RGPS, porque todos esses valores são atualizados monetariamente. Então, feita a atualização monetária, aquela parte que supera o teto do RGPS é desprezado para fins de cálculo de média. E para os servidores, que é a terceira situação, os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004 e não estão vinculados ao regime próprio de previdência social, a gente utiliza a regra que está lá no artigo 26. O cálculo de provento vai ser feito de acordo com a média dos seus salários, da sua remuneração de contribuição. Calculada essa média, encontrado o valor dessa média, extrai-se 60% dela, esse é o piso de aposentadoria, 60%, e acrescenta-se 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, a servidora que aposenta aos 30 anos de contribuição, eu calculei a média das remunerações de contribuição dela e extrair 60%, que vai ser o piso de contribuição, e para cada ano acima de 20 anos de contribuição, acrescento 2%. Então, se ela tem 10 anos, a partir de 20 anos, se ela tem, então, mais 10 anos, eu vou ter 60%, mais 20%, ela vai se aposentar com 80%. Assim também para o homem. O que extrapolar a 20 anos de contribuição, eu acrescento mais 2%. Uma particularidade interessante que eu tenho para dizer é que é o seguinte: como normalmente a gente fica mais que o tempo mínimo de contribuição trabalhando, para efeito de cálculo dessa média, eu posso pedir para desprezar aquelas contribuições menores. Como que eu posso fazer isso? Então, se por exemplo, eu entrei lá, aliás, eu tenho que dizer também que o período considerado para fins de cálculo da média de contribuição é a partir de julho de 94. Então, eu vou aproveitar só de julho de 94. Então, veja bem, se eu tenho, por exemplo, uma mulher, 33 anos de contribuição, e ela percebe que as contribuições dela do período de julho de 94 a julho de 96, 2 anos, são as menores contribuições, ela pode pedir para desprezar em favor das contribuições mais recentes. Essa é uma possibilidade que ela tem, e isso pode melhorar, então, a média para fins de cálculo do provento. Só tem um problema: se fizer isso, quando a gente pede para desprezar algum período para fins de cálculo de média, esse período que a gente pede para desprezar é desconsiderado para qualquer outro benefício, inclusive para fins de cálculo, para acrescentar aqueles 2%, além dos 60%, além do que é considerado. Passado os 20 anos de contribuição, a cada ano 2%. Se eu peço para desprezar algum período, porque a média está desfavorecendo o cálculo geral, então será desprezado.
Bom, é bastante cheio de detalhes esse artigo 4º. Eu vou deixar, vou disponibilizar aqui nos comentários o texto da PEC 06. Eu acho importante que vocês leiam com bastante atenção o artigo 4º e o artigo 26 para compreender como será essa regra de transição do artigo 4º e depois comparar com a regra de transição do artigo 20, verificar qual delas será a melhor opção para cada um de vocês. Eram essas as informações que eu queria repassar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e, por favor, compartilhem. Eu peço que compartilhem o máximo que puderem os vídeos que eu estou postando aqui, porque é informação de interesse geral de quem já está trabalhando, de quem ainda vai começar a trabalhar. É importante que a pessoa já comece a sua vida laborativa sabendo quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações. Então, compartilhem esse vídeo o máximo que puderem, curtam, se inscrevam no meu canal e continue assistindo os vídeos que eu estou postando, que eu faço isso com bastante carinho, na intenção de ajudar. Tenham um bom dia e muito obrigada pela atenção. Voltei só para fazer uma correçãozinha quando eu estava explicando sobre a forma de calcular os proventos. A última forma de calcular é para aqueles servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2004, mas não estão vinculados ao regime de previdência complementar. Estão sim eles vinculados ao regime próprio de previdência social do serviço público. Tudo bem? Muito obrigada.